Boa noite para você. Nós estamos começando o TH+ Cidade, um programa do TH+ SBT, chegando para 202 cidades do nosso interior, do Oeste e Noroeste paulista. E sempre trazendo para você os problemas, as soluções, através de um bate-papo com as autoridades pertinentes a todo esse Oeste e Noroeste. E hoje nós temos mais um convidado e sempre ela aqui ao meu lado direito. Boa noite, doutora Adriele. Boa noite, doutor Marco. Estamos juntos aqui mais uma vez no TH+ SBT Interior. E quem é o nosso convidado e de que cidade nós vamos falar? Olha, a cidade é muito especial, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. Vamos ao vídeo. A tranquilidade é o cartão postal de Guararapes, terra de gente acolhedora. A Praça da Matriz, coração da cidade, é democraticamente cultural pela mistura de gerações. Apesar de manter esse jeitinho hospitaleiro de cidade pequena do interior, tem crescido e se desenvolvido de maneira contínua. Economicamente, Guararapes, com pouco mais de 33 mil habitantes, cresceu mais de 41% no potencial de consumo, com um giro financeiro de mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024, com destaque importante para os setores da habitação, alimentação em domicílio e mercado de veículos. Guararapes é administrada por um cara que está no seu segundo mandato. No primeiro ele era vice, virou prefeito e agora foi reeleito com uma votação indiscutível, 61,01% dos votos, né? Alex Arruda, boa noite, é um prazer te receber aqui. Boa noite, Marcos, boa noite, Adriele, boa noite, TH+ Cidade. É uma honra estar aqui, obrigado por vocês abrirem as portas para a cidade de Guararapes aqui, no SBT TH+. É um vídeo muito feliz, muito obrigado pelo convite. Nós vimos aí no vídeo que a cidade de Guararapes não para de crescer e nem se de desenvolver. A maior autoridade do município confirma isso? Nós confirmamos isso sim. A gente está à autoridade, é uma equipe inteira que cuida da cidade de Guararapes, isso é muito importante, a população faz parte dessa conquista. E quando a cidade começa a crescer cada vez mais, é reflexo dos investimentos que são feitos no município e da alegria com que a população tem, que isso acaba passando para o empresariado e trazendo eles para a nossa cidade, Marco. E a que se deve esse crescimento de uma forma geral? Olha, Marco, a gente tem dado todo o suporte para que as empresas consigam se instalar no município. Nós temos leis específicas onde o município pode ajudar com máquinas na estrutura, na infraestrutura, para que a empresa possa se instalar lá. Além disso, nós temos muito público na nossa cidade. Os participantes do município, os munícipes, estão ávidos lá a ter um emprego dentro da cidade de Guararapes, Adriele. E não ter que sempre viajar para a cidade de Araçatuba, onde Guararapes era só uma cidade dormitória, as pessoas dormiam em Guararapes para poder trabalhar em Araçatuba. E graças a Deus, nos últimos anos, essa realidade tem mudado. A cidade de Guararapes precisa de mais mão de obra ainda para dar conta dos empregos que estão surgindo no município, Marco. Dos empregos que estão surgindo, mas também com qualificação de mão de obra. Você tem trabalhado com isso, também o setor privado dentro do município? Isso é muito importante. O SEBRAE nos dá um suporte muito grande lá em preparar a mão de obra. Nós temos usinas na nossa região que absorvem essa mão de obra. Nós temos um frigorífico dentro da cidade agora que precisa de mão de obra também e mão de obra capaz. Então, as usinas, os frigoríficos, o Curtume que se instalou lá também, a LRG, a Vencetex, a Olhos Menu que está lá, o grupo Catayama, que é gigantesco, né? E nisso o Eduardo, que é nosso vice, veio a somar nisso, a trazer a mais proximidade com essas empresas para que a gente possa otimizar, preparar a mão de obra para o cara estar pronto para exercer o trabalho dele dentro do município. Alex, você considera um acidente diante de uma tragédia? O Tarek Dargan era prefeito, foi vitimado pela Covid-19 e você era o vice. Sim, Marco. Você assume a cidade, toma um susto? Demais. Caiu no colo, como a gente fala, sendo muito claro para a população. Tá. Tanto é que quando aconteceu, nós não sabíamos. Claro que o Tarek sempre me deu a oportunidade de acompanhar a administração. E você fazia isso? De estar lá todos os dias, ele me deixava e eu fazia isso. Eu sou professor de educação física, sou professor ainda.
Estou licenciado hoje do Colégio Lumen, no qual eu trabalho há 25 anos, mas eu entendo que eu estou prefeito. A minha profissão é ser professor. Então, dentro dos nossos horários, tudo que eu podia estava na prefeitura e o Tarek me dava essa liberdade. Então, quando aconteceu, infelizmente, do Papai do Céu chamar ele lá para cima e caiu essa oportunidade no nosso colo, nós tomamos um susto, sim, e não sabíamos se no outro dia se eu voltava da aula ou se continuava cuidando da cidade. E graças a Deus a sociedade nos abraçou e a gente conseguiu aí tocar por 3 anos e 8 meses o município de Guararapes. Daquela gestão que era comandada, apesar de você ser vice do Tarek, e depois, quando você passa a ser o prefeito, o que é que mudou? De você para o Tarek? Olha, eu ouvia bastante. Eu gosto muito de escutar, Marcos. E a gente, por ter tido a oportunidade de ficar um mandato inteiro ao lado do Tarek, porque nós entramos em 2017. Estando lá do lado dele, a gente conseguia pontuar algumas situações onde a gente via que, de repente, ele agiu de uma certa forma junto com uma equipe e que eu poderia fazer diferente na forma como que eu enxergo. Guararapes sempre teve 2 grupos políticos muito fortes, tá? E isso acabava dividindo a cidade. E eu sou nascido e criado na cidade de Guararapes, conheço todo mundo e não quero dividir com ninguém. Nós estamos lá para somar e não para dividir. Então nós entramos com essa proposta de bater papo, de sentar, discutir e unir as pessoas. E graças a Deus a comunidade, os vereadores, os clubes de serviço, as entidades entenderam isso. Por isso que nós caminhamos esses 3 anos e 8 meses e acabou culminando com a nossa reeleição aí pela primeira vez em todas as urnas. Acredito muito nessa atitude de unificar a cidade, Marco. Unificar a cidade, mas aí você tem esse restante de mandato com o Tarek. Sim. E aí você disse que tem grupos políticos muito fortes e lá uma dessas forças era o DD e mais a Sofia. A Sofia e o DD te enfrentam em uma eleição, em uma disputa. Não foi acirrada por causa da sua votação, mas a briga política foi muito grande. Você confirma, então, essa união de todos por Guararapes ou tem aquelas pessoas que simplesmente querem o poder? A cidade estava muito unida antes das eleições. Antes das eleições. Todos os grupos, todo mundo junto, batendo papo e organizando do jeito que eu gosto. E quando começa essa divisão política, que infelizmente é comum nos municípios, nós não entramos nessa divisão. E eu falava muito, para cada ofensa, para cada mentira, a gente faz uma oração e segue em frente no propósito que a gente enxerga que nós temos. E nós tocamos dessa forma. Tanto é que a eleição já acabou desde outubro do ano passado e nós queremos cada vez mais agora unificar a cidade, porque a gente entende que quando os vereadores estão todos voltados para um propósito, os deputados que apoiaram os vereadores estão todos voltados para um propósito, só o município tem a ganhar. Então, claro que fica essas marcas, a eleição traz isso, mas nós não podemos polarizar, nós temos que unir para a cidade vencer. É assim que a gente tem tocado, Marco. Se você ganhar a eleição com 61%, quer dizer que você fez um bom mandato. Amém, Marco. E qual a maior conquista desse seu primeiro mandato como prefeito e qual é o seu maior objetivo agora nesse segundo mandato? Ô Marco, eu acho que fica muito difícil nominar, Adriele, uma conquista só, ou uma maior conquista. Eu volto a bater nessa tecla, que uma das coisas que eu mais me orgulho é de tentar sempre unificar o município. Não ficar com picuinhas pessoais, não ficar massacrando e pisando pessoas que de repente foram contra no momento de eleição, e sim falar, pessoal, vamos sentar todo mundo, conversar, colocar os pratos na mesa aqui. É importante sim ter pessoas que pensem diferente, porque isso nos move cada vez mais, mas é unificar a cidade. Então nós tivemos muitas conquistas, nós pagamos uma dívida de um poço profundo que se arrastava por quase 30 anos, aquela coisa, não fui eu, não é minha, não, mas quando a gente assume a responsabilidade é nossa. E graças a essa união nós conseguimos quitar isso. Nós trouxemos a universidade de graça para a cidade de Guararapes, que é ter uma faculdade lá, uma universidade, que é a Univesp, uma faculdade do Estado, que desde 2018 está conosco. Já formamos 5 turmas. Então, cara, são muitas conquistas que o município teve nesses 3 anos e 8 meses que acabaram justificando a votação que a gente teve aí, vencendo em todas as urnas pela primeira vez, Marco. E qual é a maior desilusão? Aquilo que você não conseguiu realizar e que busca para esse segundo mandato? A maior desilusão que nós tivemos, eu nem falo de desilusão, que nós não conseguimos realizar da forma com que eu pretendia, é dar uma segurança hídrica completa para a nossa cidade. Segurança. Segurança hídrica, poder estar tranquilo que vai ter água na torneira e no chuveiro de todo mundo. Por quê? Nós passamos, Marcos, em 2022 por um racionamento, tá?
pequenininho, mas passamos por um racionamento. 2023, 2024, não tivemos esse racionamento, mas nós trabalhamos junto a isso, o governo do estado nos ajudou, onde nós fizemos investimentos, nós construímos um poço no bairro do Itália, que deu conta de cuidar desse poço todo. Nós fizemos aí a recuperação do poço profundo da cidade. Nós temos um poço que está lá a 1.300 metros de profundidade, colhendo a água do aquífero Guarani para poder ir para a torneira. Esse poço, quando nós entramos, ele estava lacrado, não estava dando nenhuma gota de água para o município. E nós reformamos esse poço e hoje ele dá aí em torno de 205 mil litros por hora aí para a nossa cidade. Então, mas ainda não é o suficiente, Marco. Nós precisamos ainda reflorestar o nosso córrego, lá o nosso córrego frutal. Nós precisamos ainda fazer mais poços espalhados ao lado das caixas d'água da cidade, para que a gente não corra o risco de sofrer com o que o mundo está sofrendo, essa mudança climática gigantesca, e a gente tem o medo de não ter água na torneira e no chuveiro das pessoas, Marco. Então isso ficou um pouquinho para trás, mas nós vamos conseguir continuar trabalhando nisso, Marco. Você tem acompanhado essa questão da crise hídrica, mas Guararapes ela não é banhada pelo Rio Tietê, não passa lá. Sim, Marco. Né? Mas que desespero, principalmente agora vendo esses problemas, não, Alex? Que desespero, que tristeza a gente vê o Rio Tietê da forma como que está. A gente fica até preocupado, nós estávamos batendo papo antes aqui, que é os peixes que produzem lá, os peixes que nós consumimos. Minha filha adora tilápia, viu, Marco? Um beijo para a Marina. E a gente fica com receio das coisas como estão, a poluição que está tendo, as percas que as pessoas estão tendo, porque eu falo muito isso, Marco. Eu tive com o seu Petrônio da Santa Casa na semana passada. Não adianta eu pensar só em fortalecer a cidade de Guararapes. Região forte, cidade forte. Então, os problemas que acontecem na região também são responsabilidade nossa e impactam no nosso dia a dia também, Adriane. Sobre isso nós vamos falar já já, inclusive saúde, porque a Santa Casa de Araçatuba atende a 40 municípios. Guararapes é uma cidade que participa do orçamento da Santa Casa de Araçatuba e nós vamos conversar sobre isso já já, logo após o intervalo. Nós estamos de volta com o TH+ Cidade através do TH+ SBT, hoje recebendo o prefeito da cidade de Guararapes, Alex Arruda, palmeirense, né? E um cara que está aí no seu segundo mandato. O Alex, a gente terminou falando da preocupação não só com a sua cidade, mas também com os municípios vizinhos e o problema era da água. A água tem a ver com vida, tem a ver com saúde. E eu vou até fazer um desafio para comigo mesmo, todos os prefeitos que eu entrevistar aqui, eu vou perguntar se o maior desafio dele é a saúde, porque é o que a gente ouve. É o seu maior desafio a saúde? Não é o maior desafio, Marcos. Não é? Eu ainda falo que a água ainda é o maior desafio, mas a saúde é um grande desafio, mas nós temos muitos parceiros. Como eu disse para você, a Santa Casa de Araçatuba, o seu Petrônio, Adriele, é um dos parceiros que nós temos. Eles atendem 40 cidades aproximadamente aqui em Araçatuba. E a cidade de Guararapes foi uma das únicas que contribuiu financeiramente para a Santa Casa de Araçatuba. Porque eles abrem as portas para nós. Nós colaboramos em 2023, colaboramos em 2024 e vamos colaborar em 2025 também. Claro que às vezes as cidades menores não conseguem contribuir da mesma forma que Guararapes consegue. Mas é importante cada um dar um pouquinho para ajudar nesse contexto todo, porque eles é que abrem as portas para os nossos munícipes aqui em Araçatuba, Marco. E nesses últimos tempos, prefeito, a gente tem sofrido aí um grande desafio, né, com relação a esse aumento aí de números dos casos de dengue. Como é que tem sido aí para você enfrentar esse desafio na cidade de vocês? Para Guararapes também é um desafio muito grande, nós estamos muito perto aqui de todo mundo. Nós já tivemos lá atrás muitas mortes, não foi no nosso mandato, mas lá atrás houveram muitas mortes com a dengue. Então esse fica um alerta para nós. Adriele, a gente tem tomado muitos cuidados aí desde o começo. O combate da dengue em Guararapes, ele não acontece mais só naquele período de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora é o ano todo. Então, graças ao trabalho de toda uma equipe, eu falo muito isso, ninguém faz nada sozinho na vida. A gente começou desde lá de trás, com os mutirões arrecadando todas as coisas, os lixos aí, entre aspas, que as pessoas deem dentro de casa para arrecadar isso. O trabalho da vigilância sanitária, os agentes de endemias. Nós estamos abrindo a nossa UBS aos finais de semana desde o ano passado, para poder oferecer uma estrutura que não sobrecarregue o pronto-socorro. Tá com sintoma de dengue? Não é no pronto-socorro da Santa Casa que você tem que ir. É na nossa UBS que está aberta lá
das 7h30 ao 12h30. Às vezes nós abrimos também o dia todo no sábado, abrimos no período do carnaval, para que a pessoa possa ir lá, fazer uma hidratação, tomar o soro, como as pessoas conhecem, ter a equipe médica. Mas a dengue é um desafio que tem que ser combatido o ano todo. Com certeza. Com relação ao lixo, coleta de lixo foi um assunto polêmico nos últimos dias lá em Guararapes. Inclusive, né, a gente teve aí moradores buscando a imprensa, um atraso aí de 6 dias, aparentemente, com relação à empresa terceirizada de vocês. Conta um pouco pra gente como foi essa história. A coleta de lixo tem sido um desafio lá desde quando nós começamos, Adriele. Para você ter uma ideia, Marco, quando eu assumi a prefeitura, no primeiro momento, o Tarek tirou férias, no comecinho do primeiro mandato nosso. Quando eu assumi, nós tivemos um problema de legalidade com a empresa do lixo e nenhuma empresa estava recolhendo o lixo da cidade de Guararapes. Nós tínhamos aí, junto com os funcionários, que ir com a pá carregadeira, com os caminhãozinhos da prefeitura e o funcionário recolhendo e jogando esse lixo lá. Mas eu acredito muito que Deus é que prepara essas coisas para nós. Ele deu um desafio gigantesco para mim, que estava assumindo naquele momento, para que o desenrolar das coisas que viessem pela frente, a gente assumisse sem muito susto. Então, nós tivemos uma licitação onde a primeira empresa que ganhou acabou não dando conta do recado e teve que ser desclassificada. Chamamos a segunda empresa, que está hoje lá fazendo essa coleta de lixo, e essa segunda empresa teve um problema no final de semana com 3 caminhões dela ao mesmo tempo. Então, nós pedimos desculpa para a população. É importante para a imprensa estar lá cobrindo, motivando a gente a tomar as atitudes também. Mas, graças a Deus, já foi solucionado o problema. E o que a prefeitura faz? Fiscaliza, notifica e toma as providências que tem que tomar para o cidadão que paga os seus impostos não ser prejudicado, Adriele. O Alex, voltando na questão da saúde, vocês trabalham com um consórcio intermunicipal. Sim, Como nós fazemos parte de um consórcio de saúde que é sediado na cidade de Andradina, onde nós temos 23 municípios consorciados. Aí vocês pagam uma taxa mensal. Pagamos uma taxa mensal e compramos o serviço do consórcio. Seria muito cômodo para nós, Marco, e obrigado por trocar nesse assunto, junto com a Adriele, para falar para a população, olha, já coloquei você na fila do SUS, tem que aguardar. Nós não fazemos isso. Os serviços que legalmente eu posso comprar do consórcio de saúde, a gente faz com que ele chegue mais rápido para a população. Então nós gastamos aí milhões com o consórcio de saúde, dentro da legalidade, porque eu não posso escolher para quem eu compro, eu tenho que ter protocolos de saúde, onde eu posso adquirir os serviços direto do Ciensp, que é o nosso consórcio de saúde, Marcos. Mas só para que eu possa entender. Então o paciente ele necessita, por exemplo, de uma cirurgia. Lá você trabalha com a média e baixa complexidade. Isso, dentro do município. Perfeito. Como é que você elege? Quando você vai comprar o serviço do consórcio ou quando você vai mandar para a CROSS e eleger a Santa Casa? A cirurgia já é mais complicada de comprar ela pelo Ciensp. Mesmo assim, nós compramos. Porque a cirurgia, Marco, como a demanda é muito grande, eu não posso escolher para quem eu vou dar. Tá. Então, a gente sempre orienta o que eu falo para eles, olha, entra judicialmente, porque a hora que o juiz fala para mim, Alex, pode comprar essa cirurgia aqui, eu vou lá no consórcio de saúde e já adquiro e a pessoa já faz rapidinho. Agora, os outros procedimentos, um exame, por exemplo. Às vezes nós temos cota SUS. Alex, você só tem 3 ressonâncias para fazer, mas eu tenho uma demanda de 10, eu vou lá e compro as outras 7 do consórcio de saúde, desde que a gente tenha recurso financeiro para isso. Você tem filas muito altas para cirurgias eletivas? Nós temos filas muito altas ainda, principalmente porque ficou tudo isso represado na época da pandemia. Nós zeramos muitas filas que nós tínhamos lá das pequenas cirurgias, tá? Me falhou agora na memória aqui da... Catarata? Cataratas, isso. Então a gente zerou essas filas, mas as demandas são crescentes e zeramos comprando elas do consórcio. Mas nós temos uma demanda gigantesca ainda de cirurgias e estamos trabalhando isso junto com o Hospital Regional de Mirandópolis e com a Santa Casa de Araçatuba também, Marcos. Só para a gente finalizar a questão da saúde, o que você vê como solução? Você me surpreendeu quando disse que o maior problema seu não é a saúde. Eu acho que 99% dos prefeitos vão dizer que é. Né? Rio Preto, eu estava vendo pesquisa, estava vendo Araçatuba, Prudente e tudo mais. O que é que o governo do Estado e o governo federal tem que fazer com essa Santa Casa que atende 40 municípios, né? Aí se fala no hospital de Birigui, isso. Mas esse hospital tem que se construir, exatamente. Tem que equipar e tem que ter fornecimento de mão de obra. Como é que você vê como solução? Eu acredito muito que são escolhas. O administrador ele foi eleito pelo povo para fazer suas escolhas.
Tem algumas escolhas dos governos que eu não concordo, respeito a decisão deles. Vou falar por Guararapes, o que nós fizemos. Nós estruturamos as nossas UBSs primeiro, a nossa unidade básica de saúde. Uma dessas, que é a do bairro Akira, nós dobramos o atendimento dela praticamente, ampliamos ela, reformamos ela. Depois que eu adequei as minhas UBSs, aí eu pleiteei para o Estado me dar uma nova. Estou com a minha organizada e ganhamos uma do governo federal. Vamos construir em um bairro carente também para poder fazer essa UBS lá. Quando você fala aí, se eu sou administrador, eu prefiro fortalecer a minha Santa Casa regional aqui do que construir um hospital novo. Mas eu não tenho os detalhes técnicos que levaram o secretário Eleuses, a equipe do governo, chegar até isso. Não estou criticando eles aqui, a gente compreende, mas é uma estrutura que tem que ser pensada. Eu tenho a Santa Casa de Araçatuba, eu tenho o Hospital Regional de Mirandópolis, vou construir um novo hospital, aí tem que entender esse cenário, mas não sou a melhor pessoa para dar essa explicação, viu, Marco? Acabamos de saber de uma ação do Ministério Público contra a Santa Casa de Araçatuba, me parece que Aracanguá também entra nessa ação. Guararapes também. Guararapes também. Aí eu te falo, o Ministério Público entra com a ação contra a Santa Casa. Ele colocou para nós... A Santa Casa na situação que está. Tem que perguntar, ô governo federal, ô governo estadual, você tem que socorrer. Senão como é que vai fazer? Então nós também fomos acionados nisso para poder cumprir. E o que eu gosto muito, isso volta, Adriele, ao começo da nossa conversa. Eu gosto muito, não de mandar um documento lá e faça isso, de sentar numa mesa, bater papo e falar como nós vamos cuidar dessa forma. Como está Guararapes, como está Penápolis, que tem uma Santa Casa lá também, como está Alto Alegre, do Carlinhos Sussumi, que também reformou o hospital todo lá. E é dessa forma que a gente vai gerenciando a situação da saúde. Nós gastamos mais do que o dobro do que devemos, nós gastamos mais de 33% na saúde. E a gente sabe que não é o suficiente ainda. Mas não me assusta, Marco, porque a gente tem buscado alternativas. Agora, a crise hídrica não depende só da coisa financeira. Depende desses investimentos de parceiros para a gente poder cuidar. Então, fica nessa balança aí. Ter água na torneira e saúde para o município, Marco. Cuidar como um todo de toda a situação. Nós falamos dos embates políticos e a guerra contra você era uma suposta promessa de casas populares e que nem você ou o Tarek haviam cumprido. Me parece que você conseguiu dar a resposta recentemente, né? A gente ficou muito feliz, Marco, a gente ficou muito feliz, Adriele, porque eu não falo de promessa, eu chamo de compromisso mesmo. De ir atrás e lutar. E nisso o governador Tarcísio honrou os compromissos que o Rodrigo Garcia teve com a cidade de Guararapes. O Rodrigo Garcia tinha avalizado aí 205 casas, Adriele, para a cidade. E o governo Tarcísio falou, não, eu entrei e vou manter as 205 casas. E não só isso, prefeito Alex, vou te dar mais 110. Nós assinamos todos esses termos já, 205 casas vão para a licitação agora e já está começado a desenvolver o projeto de mais 110 casas do CDHU. A gente fica muito honrado disso, mas para isso precisa de parceria, Marco. Que tipo de parceria? Com o governo do estado. Nós não conseguimos fazer sozinho. Tá, mas o governo do estado já garantiu essas 315. Tem nos honrado muito bem, graças a Deus. Tem honrado. Você é um prefeito que gosta de festa. Muitos eventos. Adoro, Adriele. Nós vimos lá a FAPIG de forma gratuita. Fala mansa, por aí poxa, também. Que delícia, né, Adriele? Exato. É através da Lei Rouanet? Também, Marco. Mas a gente usa recurso próprio também, tá? A gente usa... a Lei Rouanet, você conseguiu trazer o maestro João Carlos Martins, através da Olhos Menu. Muito obrigado, Olhos Menu, que é uma parceira. Ela usa muito bem a Lei Rouanet e ninguém faz nada sozinho. E agora essas outras festas todas, nós fizemos pela primeira vez, Adriele, a festa de portões abertos. Porque quando eu era adolescente, eu não tinha condições de comprar o ingresso, subir e assistir ao show. Eu ficava lá no parque de diversões ouvindo o cantor. Amo de longe. Exatamente, Adriele. E se hoje Deus nos deu a oportunidade de estar lá e nós temos condição de fazer, porque você que está em casa, tudo é importante, Marco. O asfalto, o remédio na farmácia, a saúde, o lazer, o esporte, a diversão, nós temos que cuidar da cidade toda. Então nós gostamos muito disso. Muitos araçatubenses têm se deslocado para a cidade de Guararapes para ver um Fala Mansa, para ver as atrações todas que nós temos trazido, sempre de graça para toda a população, Marco. E é incrível, com certeza, que você tem outros planos também para esse mandato, não só por esse último teve aí muitas novidades, mas para esse também você tem bastante planejamento. Conta um pouco para a gente. Sim, nós temos sim, Adriele, e é otimizar essas festas cada vez mais. Isso eleva a autoestima do guararapense, isso faz o empresário olhar para a cidade de uma outra forma. Guararapense não é mais o patinho feio que tinha que esperar a Expo de Araçatuba acontecer para ir lá.
Não, nós temos na nossa cidade e nós temos de graça para todos. Então nós temos planos sim. Uma das novidades que nós trouxemos aí rapidinho foi que nós colocamos a praça de alimentação da nossa festa, da nossa FAPIG, ela não é mais vendida, nós demos para todas as entidades do município tocar. E as entidades fizeram com maestria, então o dinheiro ficou dentro do município. Então a gente tem algumas novidades aí para implementar. Mas sem spoilers por enquanto. Sem spoilers por enquanto. Bacana. Mas, Adriele, o que eu te conto é assim, nós vamos continuar fazendo a noite do flashback, nós vamos fazer o rock, nós vamos fazer o pagode, todas as áreas. A área gospel, de hinos que a gente tem muito da comunidade. Atender todo mundo, acho que essa é a função que o munícipe nos deu para cuidar. Última pergunta, prefeito, só para a gente fechar o nosso último bloco. Com relação aos embates políticos que a gente teve bastante, inclusive alguns muito polêmicos na cidade de Guararapes. Conta um pouco para a gente se você prefere se manter mais isento ali de dar opiniões ou ocupa ali uma função mais de mediador dessas situações. Eu prefiro sempre ser o mediador. Tá? O Marco tem nos acompanhado muito nisso, vocês têm nos acompanhado lá e é importante falar disso. Eu acredito muito no poder que nós temos de ter esse momento aqui, de sentar e resolver as situações. Os embates acontecem, a gente entende e respeita a posição de cada um, mas nada como uma boa conversa, Adriele, para a gente poder avançar como município. Repito, estamos aqui para somar e não para dividir. Tá aí, Alex, eu quero muito te agradecer por estar aqui, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu penso que ano que vem tem eleição, é uma bandeira do presidente do Grupo Tati Comunicação, que as cidades, a nossa região, temos que ter representantes nas assembleias e também no Congresso Nacional. Tá aí, um grande nome. Parabéns para você e muito obrigado pela presença. É uma honra, Marco. Muito obrigado por você sempre abrir as portas para a cidade de Guararapes. Um prazer ter ao seu lado, Adriele. As mulheres podem ter... Você, mulher guararapense, orgulhosa de ter a Adriele aqui, junto com o Marco, no TH Mais Cidade, abrindo as portas para os municípios da região. Muito obrigado. Esse foi o prefeito Alex Arruda no TH Mais Cidade. Até amanhã. Boa noite.